Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes que nos acompanham aqui no programa Culto Cristão no Ar, sobretudo aos pais que nos ouvem, que tiveram seu dia comemorado no domingo passado. Parabéns pela missão assumida de conduzir os filhos de Deus ao bom caminho. E a todos nós que somos filhos também, que possamos ter tido um dia ou na presença dos nossos pais ou na memória daqueles que já partiram, que tenham sido boas memórias, boas lembranças, que todos tenham tido um Dia dos Pais agradável. No programa de hoje estamos com a presença aqui de Lidiane Barreto, Jane Shankly e eu, João Menezes. E já adiantando, nós leremos do capítulo 8 o item Verdadeira Pureza, Mãos Lavadas. Tá? Para quem já quiser se posicionar, porque a página de abertura sempre tem a ver com o tema tratado, e aí a gente já começa a fazer as nossas ligações mentais, né? Então a Jane vai fazer a leitura da nossa página para preparar o nosso culto. Do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem é: guardemos o cuidado. Abre aspas. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Jesus amado, ao iniciarmos mais um culto do Evangelho no ar,
através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Queremos te agradecer essa bênção que tu nos oferece e que o nosso programa, Senhor, seja bastante proveitoso para aqueles que estão sintonizados com a emissora nesse instante. Abençoa os lares, abençoa os pais, principalmente aqueles, Senhor, que ainda estão indiferentes na sua nobre missão, que é conduzir teus irmãos e filhos de Deus para o bom caminho. Que a tua paz envolva toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Então, como nós já adiantamos, nós vamos ler aqui do Evangelho capítulo 8, os itens 8 a 10, que tem como título Verdadeira Pureza, Mãos Lavadas. Os itens 8 e 9 são passagens dos Evangelhos. O item 8 é uma passagem que está registrada no Evangelho de Mateus e o 9 no Evangelho de Lucas. Tá? Vamos ler inicialmente o que diz Mateus sobre esse tema. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que achais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. E aí vamos esmiuçar um pouquinho essa passagem, porque ela é grande, né, e tem vários trechos que merecem comentário. Né? O primeiro é que os fariseus se escandalizaram, vamos dizer assim, do fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes das refeições. E isso não tem nada a ver com a questão da higiene, que naquela época a gente ainda não tinha muito essa noção desenvolvida de que a gente tinha que lavar as mãos por uma questão de higiene, né? Mas era uma questão de ritual. Os judeus lavavam as mãos numa questão muito mais ritualística do que de higiene. E aí os fariseus comentam que os discípulos de Jesus não tinham realizado aquele ritual, né, de lavar as mãos, né? E aí e falam que os apóstolos estão violando um mandamento, né? E aí Jesus provoca com uma outra questão, né? E vocês não estão violando o mandamento quando falam honrai pai e mãe e não honram o vosso pai e a vossa mãe, né? Então, o que é mais importante? Um ritual de lavar as mãos ou a gente honrar aquelas pessoas que
que nos precederam, que nos deram a oportunidade da vida, né? E a gente no começo do programa estava falando justamente sobre o Dia dos Pais, né? Como é que a gente está honrando os nossos pais, né? Nossa mãe, aquele que nos antecederam, né? Principalmente com os nossos atos, né? Será que os nossos atos estão honrando aquele que nos educaram? Eu, como pai, eu quero lembrar aos nossos ouvintes, que também são pais, né? E principalmente os filhos, né? Que muitas vezes os filhos são indiferentes, né? Pais se afastam, casam e não dão notícia, não vão. Aí quando chega no Dia dos Pais, levam um presente, achando que aquele presente vai resolver o problema, né? Mas é bom que a gente lembre que, como o João falou, né? Eles foram responsáveis pela nossa atual existência, né? Mesmo que não foram aqueles cuidadores como deveriam ser, porque também viveram uma outra época, né? A gente não pode estar comparando gerações, mas de qualquer forma só o ato de ser permitido que nós nos encarnássemos, e aí principalmente nós espíritos temos essa noção muito mais acentuada, de forma mais esclarecida, de que nós temos que honrar realmente, né, os nossos pais, porque a oportunidade de reencarnação é uma coisa extremamente importante para o progresso de cada um. E aí depois Jesus, falando sobre essa comparação que ele faz, né, das duas violações dos mandamentos, ele fala aqui com relação aos fariseus, citando Isaías: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, né? Que é aquela coisa da gente falar da boca para fora e não honrar de fato Deus através do nosso comportamento, né? E os discípulos disseram que os fariseus se escandalizaram, e ele responde, né? Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. A gente pode tirar desse trecho que são as nossas imperfeições, né? Não foi Deus que plantou em nós as imperfeições, fomos nós mesmos que cultivamos, e elas vão ser arrancadas por nós mesmos, pelo nosso próprio aperfeiçoamento, né? Então ele fala com relação aos fariseus: deixai-os, são cegos que conduzem cegos, né? Se um cego conduz outros, caem ambos no fosso. Então vamos ver se a gente procura ser conduzidos ou conduzir de olhos abertos, né? Procurar seguir os exemplos daqueles que têm os olhos abertos, que vão nos conduzir para o bom caminho, como Jesus, como os espíritos que trouxeram aqui a codificação junto com Allan Kardec, né? Muitas vezes nossos pais que nos querem o nosso bem, e vamos tentar ser nós também esses que conduzirão outros com os olhos abertos. E aqui a gente queria chamar a atenção desse finalzinho do texto de Mateus, porque muitas pessoas agem de forma incorreta, e aí nós temos os chamados influenciadores, né? E também queria chamar principalmente aqueles que são mais jovens, estão fazendo curso universitário, né? Que o discurso de grande parte dos professores de universidade são todos um discurso materialista, né? E isso não é eles se acham os donos da verdade, mas na realidade eles estão encaminhando os jovens para a descrença, para o materialismo, né? Para a total descrença das coisas espirituais, e, como diz aqui, são cegos e conduzindo, e terão responsabilidade pelo estrago que eles fizerem nas mentes dos seus discípulos. Aí nós vamos então ler a segunda passagem evangélica, que é de Lucas, e está no capítulo 11, itens, o versículo 37 a 40. Enquanto Jesus falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades.
insensatos que sois. Aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Então é quase a mesma passagem, né? Cada evangelista registrou assim, né? Segundo as suas palavras, mas a mensagem é a mesma, né? Aquela questão da gente ficar muito preocupado com os atos exteriores e esquecer que o que importa são os nossos sentimentos. Né? E como é que são nossos sentimentos? São sentimentos de nobreza, de amor ao próximo, de solidariedade, ou são de egoísmo, de orgulho, vaidade? É importante que a gente pense isso para que não sejamos esses cegos tentando conduzir espíritos incautos para o caminho equivocado. E aí comenta Kardec no item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência, que eram os cultos exteriores, né? A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, observando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. E aquela coisa, né? Às vezes a gente acha que já cumpriu o nosso papel quando realiza determinado ato. E muitas vezes para nós esse ato é ir ao centro espírita, né? A gente acha que já fez o suficiente só de comparecer ao centro espírita ou até de assumir determinada tarefa, mas será que a gente está realmente preocupado em se modificar, em se melhorar por dentro? Isso é que é o importante para nós, né? Aí termina o raciocínio dizendo: verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo de antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, Kardec estava sempre preocupado com as mudanças interiores de cada um, porque só vai mudar com isso. E a gente vê aí, voltando à questão dos pais, a importância da verdadeira educação, porque os pais de hoje estão muito preocupados com a instrução. O filho tem que estudar, né, tem que fazer curso de inglês, tem que fazer curso de informática, curso disso, curso daquilo, tem que fazer uma faculdade, né? Nós visamos sempre poder ganhar o pão de cada dia, né? Ter um bom emprego. E esquece da outra parte. Não que isso não seja importante, no dia de hoje a cultura é muito importante. Mas cultura sem educação, a verdadeira educação, que é a educação moral, só vai produzir esses cegos que serão condutores de outros cegos. E aí ele vem falar agora do objetivo da religião, dizendo assim: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, ou seja, colocando a ordem correta, conduzir o homem a Deus, né? Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito, e a gente não consegue isso numa encarnação só, né? Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo.
Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter as do coração. E aí quando ele fala aqui, né, que a religião tem como objetivo tornar melhor o homem, a gente lembra que isso foi perguntado ao Dalai Lama, né, qual era a melhor religião, e ele respondeu exatamente isso, né? A melhor religião é aquela que te faz melhor, seja ela qual for. Se a sua religião, você que está nos ouvindo e não é espírita, está te tornando uma pessoa melhor, mais bondosa, mais consciente, você está no caminho correto. Essa é a melhor religião para você, né? Toda aquela religião que torna melhor a pessoa, que faz a pessoa refletir na sua própria existência, nos seus atos e querer se melhorar, está no caminho correto, né? Não existe a religião perfeita. Existe aquela que se adequa mais à nossa forma de entendimento. Então, para fecharmos, vamos ler do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, alguns versos. Mãos limpas são as que amparam e nem sempre estão lavadas, porque, quem sabe, lidaram medicando mãos chagadas. Pureza não se alardeia, tampouco preconceitua, entende a fraqueza alheia, mas a verdade cultua. Melhor ser, não parecendo, que aparentar e não ser, considerando e sabendo que quem planta há de colher. A crença ajuda, não nego, mas se compara à bengala, que não exonera o cego de precaver-se da vala. É que a pureza integral da lição ora estudada soma a doutrina moral por Jesus vivenciada. Então, vamos terminar o nosso programa agradecendo a sua atenção, essa oportunidade de entendimento, pedindo a Deus que olhe por cada lar que está aqui sintonizado no nosso programa, a cada ouvinte com suas dificuldades, cada pessoa querida que temos em mente. Também emitimos vibrações de saúde, vibrações de paz, de equilíbrio, nos lares, nos relacionamentos, que possamos irradiar uma corrente positiva a fim de melhorar a sintonia do planeta, Senhor, ainda com tantos conflitos bélicos, conflitos interpessoais, interreligiosos, que possamos nós vibrar numa corrente de paz para toda a humanidade. Abençoa mais uma vez todos aqueles que nos educaram e têm nos conduzido no caminho do bem. A nossa Rádio Rio de Janeiro, também a nossa gratidão. Que assim seja, Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.